Irmãos, graça e paz, nosso desejo é que a graça de Deus seja abundante no coração dos irmãos, e nós temos motivos específicos para agradecer a Deus. Mas hoje eu quero falar mais um pouquinho sobre a nossa escola bíblica dominical, e eu quero ler um texto muito conhecido de todos, até das nossas crianças, que diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Eu li na versão King James, uma versão específica e muito boa sobre a palavra de Deus. Vou repetir a leitura. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. A filosofia, a arte e objetivos da educação religiosa postos em prática nas nossas escolas bíblicas dominicais. O ensino na escola secular trabalha com objetivos e com filosofias bem definidos para facilitar o ensino ministrado pelo professor e facilitar também o aprendizado do aluno. A educação religiosa ministrada em nossas escolas dominicais, voltadas para o ensino dos seus alunos, devem priorizar filosofias, artes e objetivos que contribuam para a conduta e vida espiritual dos crentes, visando também a conversão e salvação de almas. Então vejamos.
A filosofia da educação religiosa na EBD deve visar e contemplar a disposição do aluno quanto ao aproveitamento e aprendizado das lições que são ministradas. Isso significa o aproveitamento do espaço, o espaço limpo na mente da criança e a curiosidade mental do adolescente e a disposição do adulto em aprender da palavra de Deus. Significa ainda contemplar e abençoar com o ensino todos quantos apresentam sede de Deus, conforme disse o salmista: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmo 42, verso 2. A filosofia da educação religiosa deve trabalhar a durabilidade das impressões do ensino na mente do aluno. A impressão do ensino precisa durar ao longo da vida do aluno. E sabemos por experiência que ela realmente faz isso. Ela dura ao longo da vida do aluno, quando esse ensino é colocado na mente do aluno de uma forma espiritual e com muita dedicação. E a Bíblia diz, aí no versículo que foi lido, até quando crescer, ou até quando envelhecer, até quando for idoso, não se desviará dele, do caminho. Eu tenho uma ilustração familiar. O meu cunhado, irmão da minha esposa, ainda na sua adolescência, ele deixou de frequentar a igreja. Disse que não queria mais e abandonou, não voltou mais. E somente lá perto dos 60 anos, ele voltou e foi batizado. Mas na sua profissão de fé, isso contado depois pelo pastor dele, ele disse que ele nunca esqueceu do que ele aprendeu da sua mãe, da minha sogra, e do que ele aprendeu na escola bíblica dominical. Ele fez essa declaração: nunca esqueci do que minha mãe me ensinou e na minha infância, e sempre lembrei do que aprendi na igreja através da escola bíblica dominical. Portanto, irmãos, a filosofia da educação religiosa deve deixar essa impressão na mente do aluno, desde a criança e até a idade adulta, ou a idade já do idoso, ele não vai se desviar desse ensino. Sobre a arte da educação religiosa na escola bíblica dominical, a arte deve trabalhar o despertamento da vontade do aluno. Aqui ainda não estamos tratando exatamente de metodologia, mas esse aluno deve estar sendo tratado dessa forma, trabalhado dessa forma, despertando a sua vontade sempre de aprender. Despertar o professor com boa vontade de ensinar, instrui o menino no caminho em que deve andar. Não é necessário fazer malabarismo, mas deve despertar a vontade do aluno, independentemente da idade, para aprender a respeito da palavra de Deus. Não fazendo malabarismo, o que precisa é a disciplina da vontade do professor para ensinar e a disciplina da vontade do aluno em aprender. A vontade pode ser despertada através de preceitos e princípios bíblicos para o crescimento da vida espiritual de cada um, tanto do professor quanto do aluno.
Eu creio que o professor cresce espiritualmente, primeiro no conhecimento bíblico, depois espiritualmente, quando ele se dedica ao ensino. O aluno cresce espiritualmente e no conhecimento bíblico também para a vida, quando ele se dedica em aprender. A arte de disciplinar a consciência, pelo exemplo, nós temos 2 casos aí na Bíblia, não dá tempo de ler, os textos são longos, mas o livro de 1 Samuel, capítulo 2, leiam isso. Jeremias, capítulo 35, do verso 4 ao 15, examinem esse texto por gentileza. E eu passo a falar um pouquinho sobre os objetivos da educação religiosa nas nossas escolas bíblicas dominicais. O primeiro objetivo é restaurar no ser humano, como indivíduo, a imagem de Deus conforme ele foi criado. E a Bíblia diz lá em Gênesis 1:26, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Desenvolver no ser humano o objetivo, esse objetivo da obediência à vontade de Deus, baseada nos princípios bíblicos. Outro objetivo, ensinar o ser humano a ensinar ao próximo a imitar o caráter de Deus. Ainda outro objetivo, o objetivo primordial da escola bíblica dominical, de preparar o homem para a vida aqui na terra e a sua passagem para a eternidade. A vida aqui na terra é passageira, mas ele deve ter consciência de vida eterna enquanto caminha aqui. E essas coisas nós aprendemos justamente na nossa escola bíblica dominical. Diante desses objetivos, dessas colocações que fazemos aí, nós concluímos que a escola bíblica dominical deve pensar sobre a sua filosofia, a sua arte e os seus objetivos de ensinar a palavra de Deus, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Valorizemos, meus irmãos, a nossa querida escola bíblica dominical, onde nossas prerrogativas são postas em prática, onde as filosofias, as artes, os objetivos são colocados em prática de uma forma muito prática realmente e com a presença de alunos dispostos a aprender. Eu quero parafrasear o texto que foi lido dizendo o seguinte: instrui o ser humano no caminho em que deve andar, e durante o longo da sua vida jamais se desviará dele. A Bíblia nos ensina, mas a escola dominical deve ser um instrumento do ensino bíblico de qualidade, um ensino bíblico com excelência. Que Deus abençoe a todos nós, um forte abraço e um bom domingo a todos. Amém.